Até hoje, não consigo acreditar que estou colocando isso em palavras. Por 3 longos anos, mantive essa experiência trancada aqui dentro. Um segredo tão profundo e inacreditável que compartilhá-lo parecia um ato de loucura. Eu contei para a minha irmã, minha única confidente, e até ela, que me conhece a vida inteira, me olhou com uma mistura de pena e preocupação, como se eu tivesse finalmente perdido o juízo de vez. Mas depois de tropeçar em incontáveis relatos online, histórias de pessoas do mundo todo que tiveram seus próprios encontros com essas criaturas, decidi que finalmente era a hora. Hora de adicionar minha voz ao coro. Hora de registrar por escrito, de uma vez por todas, o que aconteceu comigo na natureza selvagem, crua e bela das Cascade Mountains, no outono de 2021. Esta não é uma daquelas histórias que ouvi ao redor de uma fogueira, enfeitada a cada vez que é contada. Não é uma história que veio de um amigo que ouviu de um primo que conhecia um cara. Isso aconteceu comigo. E eu penso naquela criatura, naquelas semanas, todos os dias da minha vida. O que estou prestes a contar vai parecer impossível, um devaneio, mas eu juro pela memória da minha mãe e por tudo que considero sagrado que cada palavra é verdade. Eu faço trilhas nas Cascade Mountains desde pequena. Elas estão no meu sangue, são parte da minha alma. Minha família tinha uma cabana remota, escondida bem no fundo das North Cascades, a uns bons 16 quilômetros do início da trilha mais próxima, aninhada num bolsão de floresta antiga onde poucas pessoas se aventuravam. Não era nada chique, só uma estrutura simples em formato de A com 4 paredes, um mezanino para dormir e um fogão a lenha daqueles barrigudos que minha avó, uma mulher tão forte e resiliente quanto as próprias montanhas, construiu com as próprias mãos lá nos anos 70. Naquela época em que você ainda podia fazer esse tipo de coisa sem se afogar em burocracia e licenças sem fim. Minha mãe me levava lá quando eu era pequena, sua mão na minha, enquanto caminhávamos pela trilha quase apagada. Ela me ensinou a ler a floresta, a identificar os rastros de veados e coiotes, a encontrar plantas comestíveis como a beldroega e as huckleberries selvagens. Ela me ensinou a respeitar a natureza, a entender que éramos meras convidadas em um mundo muito mais antigo e poderoso do que nós. Depois que minha mãe faleceu 5 anos atrás, a cabana se tornou meu santuário. Mantive a tradição, subindo até lá sozinha, pelo menos uma vez por mês, às vezes com mais frequência quando o barulho e a pressão implacáveis da vida na cidade se tornavam esmagadores demais. A solidão lá em cima era um bálsamo, algo que eu não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. Nenhum sinal de celular para me prender ao mundo digital, nenhuma conexão com a internet. Nenhum zumbido de fundo de tráfego e sirenes e a conversa incessante da humanidade. Apenas eu, as montanhas e o espaço silencioso dos meus próprios pensamentos, cercada por árvores antigas e silenciosas, e os sons elementares da água correndo sobre as rochas e dos pássaros se chamando através da vasta expansão verde. Aquela tarde de setembro começou como qualquer outra trilha que eu já tinha feito inúmeras vezes. Estacionei minha caminhonete no início da trilha por volta de 1 da tarde, com o sol brilhando num céu de um azul cobalto sem nuvens. O ar estava fresco e nítido, perfeito para caminhar. Quente o suficiente para ficar confortável com uma jaqueta leve, mas fresco o suficiente para não suar demais nas subidas. Calculei que tinha bastante luz do dia para chegar à cabana bem antes de escurecer. Eu estava em excelente forma física, meu corpo endurecido por anos de trilhas e escaladas, e já tinha feito essa viagem tantas vezes que conhecia cada curva da trilha, cada travessia de riacho, cada formação rochosa distinta que marcava meu progresso em direção ao meu refúgio na montanha.
O estacionamento estava vazio, exceto pela minha caminhonete quando cheguei. Isso não era incomum para um dia de semana no final de setembro. A maioria das pessoas nem sabia que essa trilha existia, e as poucas que sabiam eram espertas o suficiente para ter cautela nesta época do ano. O tempo nas montanhas altas podia se tornar perigoso sem aviso. A neve podia chegar a qualquer momento, e assim que começasse a acumular, a trilha se tornaria intransitável até o degelo da primavera derreter tudo. Imaginei que provavelmente teria mais algumas semanas antes de precisar fazer minha última viagem do ano para preparar a cabana para o inverno e ficar longe até abril ou maio. Cometi um erro por descuido naquele dia. Um erro simples e tolo, nascido do excesso de confiança. Parei para descansar em um afloramento rochoso a uns 6 quilômetros de caminhada, um lugar onde eu sempre parava para apreciar a vista. E fiquei lá por tempo demais, muito tempo demais. O panorama estava particularmente espetacular naquela tarde. Um daqueles dias de outono perfeitos e cristalinos, em que o ar é tão limpo que você sente que pode ver para sempre. As montanhas se estendiam diante de mim, em camada após camada de cumes azul esverdeados, desvanecendo-se em um roxo enevoado à distância. As folhas, mudando de cor nas encostas mais baixas, criavam manchas vibrantes de ouro, carmesim e laranja-fogo contra o verde profundo e constante das árvores perenes. Eu apenas fiquei sentada ali, numa rocha plana e aquecida pelo sol, comendo meu lanche, observando um falcão planar sem esforço nas correntes térmicas bem acima do vale. E perdi totalmente a noção do tempo. Quando finalmente olhei para o meu relógio, eu tinha desperdiçado quase 2 horas apenas sentada ali, sonhando acordada. O sol já estava visivelmente mais baixo no céu, sua luz adquirindo uma qualidade dourada e inclinada. Senti um aperto no estômago ao perceber que havia calculado tudo muito errado. Me xinguei por ser tão descuidada, por deixar a pura beleza do dia me distrair das realidades práticas e implacáveis da natureza. Coloquei minha mochila nos ombros e comecei a andar de novo o mais rápido que pude, mas o estrago já estava feito. Eu havia perdido uma luz do dia preciosa que nunca conseguiria recuperar. Forcei o ritmo depois disso, mas a trilha se torna cada vez mais desafiadora à medida que você se aprofunda na mata. Há seções com cascalho solto que exigem um pisar cuidadoso e deliberado. Subidas íngremes onde você tem que usar as mãos para se puxar por cima de saliências de rocha e lugares onde as raízes antigas e retorcidas de árvores enormes cruzam o caminho como armadilhas esperando para pegar um tornozelo desavisado. Há longos trechos onde a trilha corre ao longo de uma crista estreita, com quedas íngremes e perigosas de um ou ambos os lados. Simplesmente não dá para apressar o passo num terreno desses, a menos que você queira acabar ferida e sozinha, sem ter como pedir ajuda. Eu estava fazendo um progresso razoável, me esforçando mais do que normalmente faria, mas o sol estava se pondo mais rápido do que eu esperava. Às 6 da tarde, a luz já estava ficando fraca sob o denso dossel de árvores. A floresta escurece com uma velocidade surpreendente lá em cima, as enormes coníferas antigas bloqueando o pouco de luz solar que resta no final do dia. Sombras longas e distorcidas se estendiam pela trilha como dedos escuros e esqueléticos me alcançando. Eu ainda estava a pelo menos 2 horas da cabana, provavelmente mais agora que teria que navegar com pouca luz. Foi quando tive que aceitar a dura realidade. Eu não ia chegar à cabana antes da escuridão total. Fazer essas trilhas à noite é simplesmente pedir por problemas sérios que podem mudar sua vida. Há muitas raízes para tropeçar, muitas quedas invisíveis, muitas maneiras de se machucar gravemente sem ninguém por perto para te encontrar ou ajudar. Eu tinha feito isso uma vez,
anos atrás, por pura necessidade, usando minha lanterna de cabeça para encontrar o caminho, centímetro por centímetro agonizante. Prometi a mim mesma que nunca mais faria isso. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada estalo de um galho me fazia pular. Levei 6 horas para cobrir um terreno que deveria levar 2. Nunca mais. Então, comecei a procurar um lugar decente para montar minha barraca para a noite. Eu sempre carregava equipamento de acampamento completo, mesmo nessas viagens para a cabana. Uma regra básica de segurança na natureza que minha mãe havia incutido em mim desde a infância. A área em que eu estava não era ideal para acampar. O chão era irregular e rochoso, coberto por camadas espessas de agulhas de pinheiro e vegetação em decomposição. Eu precisava de algo relativamente plano, longe o suficiente da trilha para que eu não ficasse visível para quem passasse, por mais improvável que fosse, mas não tão longe que eu me desorientasse, tentando encontrar o caminho de volta pela manhã. Eu estava vasculhando a floresta em ambos os lados da trilha, meus olhos procurando por uma pequena clareira ou um local onde o chão se nivelasse o suficiente para acomodar minha pequena barraca. Minha mochila estava começando a pesar nos meus ombros depois de horas de caminhada, e um cansaço profundo, até os ossos, começava a se instalar por eu ter me esforçado demais. Tudo o que eu queria era encontrar um lugar adequado, montar acampamento, comer algo quente e me enfiar no meu saco de dormir. Foi quando ouvi pela primeira vez. No início, pensei que era apenas o vento passando pelos galhos altos, aquele som baixo e gemido que as árvores antigas às vezes fazem quando uma brisa forte passa por elas. Ou talvez algum tipo de pássaro que eu não reconheci, embora a maioria dos pássaros já tivesse se aquietado àquela hora, se acomodando para a noite. Mas então o som veio de novo, mais alto desta vez, mais claro, e eu parei na mesma hora. Minha mão foi instintivamente para o cabo da faca grande no meu cinto, meus dedos se fechando ao redor do couro familiar e desgastado. Era um grito, mas diferente de qualquer grito que eu já tinha ouvido na vida. Havia algo assustadoramente humano nele, como uma pessoa gritando de dor terrível e inimaginável ou de medo mortal. Mas havia algo mais entrelaçado naquele som, algo selvagem e animalesco, uma qualidade primitiva que me arrepiou os pelos dos braços e enviou uma onda de pavor gelado pela minha espinha. O som ecoou pela floresta silenciosa, ricocheteando nas árvores e em paredões de rocha, invisíveis, e depois desapareceu em um silêncio enervante. Fiquei ali completamente congelada, minha mochila pesada ainda nas costas, mal respirando enquanto me esforçava para ouvir. Meu coração martelava contra minhas costelas como um pássaro preso. Por um longo momento, não houve nada além dos sons usuais da floresta ao entardecer. Pássaros se acomodando em seus poleiros com alguns últimos pios, folhas farfalhando na brisa leve, o murmúrio distante e calmante da água de um riacho que eu havia cruzado talvez 800 metros atrás. Então, o grito veio novamente, e desta vez eu pude dizer que vinha de algum lugar fora da trilha à minha direita, descendo a encosta íngreme e arborizada de onde eu estava. Talvez a uns 400 metros de distância, talvez menos. A distância é notoriamente difícil de julgar em montanhas como estas. O som ricocheteia de maneiras estranhas e enganosas, ecoando em paredões de rocha, sendo absorvido e abafado pela vegetação densa. Mas era definitivamente à minha direita, em algum lugar na floresta espessa e escura abaixo da trilha. Cada instinto que desenvolvi ao longo de anos de experiência na natureza gritava para que eu ignorasse e continuasse andando. Eu cresci ouvindo as histórias locais sobre essas matas, contos passados por gerações de pessoas que viveram suas vidas inteiras à sombra dessas montanhas. Histórias sobre coisas que habitavam as terras altas,
coisas que faziam sons projetados para atrair pessoas desavisadas para fora dos caminhos seguros e estabelecidos. Coisas que pareciam quase humanas à distância, mas eram algo totalmente diferente. Minha avó costumava contar essas histórias em longas noites de inverno, quando eu era jovem, sentada perto do fogo crepitante naquela mesma cabana que eu agora tentava alcançar. Ela dizia, com a voz baixa e séria, que se você ouvisse algo estranho nessas montanhas, você se virava e andava na outra direção sem um momento de hesitação, sem investigar, sem curiosidade, sem exceções. Você apenas ia embora. Eu sempre presumi que essas histórias eram apenas folclore, contos de advertência destinados a impedir que as crianças se perdessem na vasta e implacável natureza. Mas, parada ali na escuridão crescente, ouvindo aquele som terrível e sobrenatural, aquelas velhas histórias não pareciam mais mitos. Pareciam avisos urgentes que salvam vidas, que eu deveria levar muito, muito a sério. Mas eu também tinha ouvido muitas histórias verdadeiras sobre trilheiros perdidos. Relatos reais e trágicos de equipes de busca e resgate sobre pessoas que se desorientaram, que escorregaram, caíram e quebraram ossos, que foram presas por mudanças climáticas súbitas e violentas, que precisaram de ajuda desesperadamente e não a conseguiram a tempo. Este era território de urso negro, e se alguém tivesse tropeçado em uma toca ou se machucado de alguma forma, poderia precisar de ajuda imediata. O sinal de celular aqui era completamente inexistente. Eu tinha verificado meu telefone por puro hábito quando parei para almoçar e vi o familiar indicador de sem sinal me encarando. Se alguém estivesse em apuros sérios lá fora na floresta, eu poderia ser sua única chance. Poderia não haver outra pessoa nessas trilhas por dias, ou até mesmo uma semana. Fiquei ali debatendo comigo mesma pelo que pareceu uma eternidade, o tempo se esticando e se distorcendo na tensão do momento. A parte racional do meu cérebro, meu instinto de sobrevivência, listava freneticamente todas as razões para ficar na trilha, montar acampamento, cuidar da minha vida e evitar correr riscos estúpidos e desnecessários. Mas a outra parte de mim, a parte que não conseguiria viver com a possibilidade de abandonar alguém que poderia estar morrendo sozinho na natureza, era mais alta. E se fosse uma criança que se separou da família? E se fosse outro trilheiro solitário como eu, que cometeu um erro e se feriu gravemente? Eu conhecia essas montanhas. Eu sabia com que rapidez aterrorizante uma situação poderia passar de meramente inconveniente para fatal, quando se está sozinho e a noite está caindo. Ajustei minha mochila, peguei minha lanterna potente, embora ainda não estivesse totalmente escuro, e com uma respiração profunda que não fez nada para acalmar meu coração acelerado, saí da trilha em direção aonde tinha ouvido os gritos. Minha outra mão permaneceu firme na minha faca, por via das dúvidas. O terreno fora da trilha estabelecida era difícil. Em 15 metros, eu já estava abrindo caminho por uma vegetação densa e emaranhada, as folhas largas de salau e os arbustos espinhosos de huckleberry, agarrando minhas roupas e mochila. Tive que passar por cima de enormes troncos caídos cobertos de musgo e me abaixar sob galhos baixos que ameaçavam arrancar meu chapéu da cabeça. O chão era traiçoeiro, cheio de buracos escondidos e pedras soltas ocultas sob camadas de vegetação morta. Movi-me devagar, deliberadamente, tentando ser silenciosa, ouvindo por mais sons que pudessem me guiar. Parte de mim esperava desesperadamente não ouvir mais nada. Que o que quer que tivesse feito aquele barulho tivesse seguido em frente, ou que eu tivesse julgado mal o quão perto estava. Que eu pudesse, com a consciência limpa, dar meia volta, encontrar a trilha novamente e esquecer todo esse desvio perturbador. Mas continuei, abrindo caminho pela floresta que escurecia.
olhando por cima do ombro a cada poucos passos para ter certeza de que ainda conseguia ver a linha tênue da trilha atrás de mim. Eu não ia me perder aqui. Marquei meu caminho mentalmente, notando árvores distintas e formações rochosas incomuns que eu poderia usar para navegar de volta. A floresta era incrivelmente densa nesta área. Uma floresta antiga que nunca tinha visto uma operação de extração de madeira. Árvores com mais de 1 metro de diâmetro na base se erguiam, seus troncos maciços desaparecendo no dossel alto muito acima. O chão estava coberto por um tapete profundo e macio de folhas mortas e agulhas em decomposição. Décadas de matéria orgânica acumulada que era silenciosa e esponjosa sob minhas botas. Manchas de samambaias-espada cresciam em áreas onde luz solar suficiente conseguia alcançar o chão da floresta. Tudo cheirava a terra rica e decomposição úmida e a novo crescimento vibrante, tudo misturado naquele aroma particular e sagrado que só existe em florestas antigas. Depois de talvez 10 minutos de caminhada cuidadosa e cautelosa, ouvi o som novamente. Muito mais perto agora. Estava definitivamente à minha frente, vindo de algum lugar em costa abaixo. O grito estava mais fraco desta vez, mais como um gemido gutural de dor do que um grito propriamente dito. E foi isso que me convenceu de que algo estava genuinamente, terrivelmente errado. Aquele não era um som projetado para atrair nada. Aquele era o som de algo em dor real e profunda, algo sofrendo, algo que precisava desesperadamente de ajuda. Meu peito se apertou com uma mistura complexa de medo e urgência. Acelerei o passo, movendo-me o mais rápido que podia com segurança pelo terreno difícil. O chão começou a inclinar-se para baixo mais acentuadamente e tive que me agarrar a troncos de árvores e galhos resistentes para não escorregar. Minhas botas deslizaram em folhas soltas e eu caí com força em um joelho, me apoiando com a mão livre. Sujeira e detritos úmidos se alojaram sob minhas unhas. Levantei-me e continuei. Através das árvores à frente, pude distinguir uma pequena clareira onde o chão se nivelava, talvez com uns 9 metros de diâmetro, cercada por um círculo de cedros e abetos de Douglas enormes e silenciosos. O último resquício da luz do dia se filtrava por brechas no dossel alto, criando sombras longas e profundas sobre o chão coberto de folhas. Era de lá que os sons vinham, daquela clareira. Aproximei-me furtivamente, mantendo-me abaixada, meu coração batendo nos meus ouvidos, sem saber o que ia encontrar. Parte de mim ainda esperava ver outro trilheiro, alguém que havia caído e precisava de ajuda. Ou talvez um animal grande, um cervo ou um alce, ferido e morrendo. Minha mão estava na minha faca, pronta para qualquer coisa. Mas eu não estava preparada, eu não estava nem remotamente preparada para o que vi quando cheguei à beira daquela clareira. Na base de um cedro maciço e antigo, talvez a 12 metros de onde eu estava, algo estava deitado nas folhas mortas. Meu primeiro pensamento fugaz foi que era uma pessoa usando roupas escuras e pesadas. Talvez um casaco de pele de algum tipo. Mas à medida que meus olhos se ajustaram à penumbra e dei um passo hesitante para mais perto, percebi que não era uma pessoa. Pelo menos, não exatamente. A criatura estava deitada de lado, ligeiramente encolhida. Uma perna torcida em um ângulo que fez meu estômago revirar só de olhar. A perna estava claramente quebrada, muito quebrada. Eu podia ver isso mesmo de onde estava. A parte inferior da perna, abaixo do que seria o joelho, estava dobrada em um ângulo que um osso nunca, jamais deveria fazer. O tipo de ângulo antinatural que falava de um trauma grave e catastrófico. Havia um inchaço visível e significativo, mesmo sob a espessa cobertura de pelos escuros e emaranhados que cobria todo o corpo da criatura. Seu peito subia e descia em respirações curtas e rápidas, o tipo de respiração frenética que acompanha dor e choque graves.
Enquanto eu observava, congelada no lugar, a criatura soltou outro daqueles sons de gemido terríveis e comoventes, mais baixo agora, mais fraco, como se estivesse ficando sem forças. Nunca estive tão profundamente confusa em toda a minha vida. Meu cérebro estava lutando, falhando em processar o que eu estava vendo, tentando forçá-lo a alguma categoria familiar que fizesse sentido. A criatura parecia jovem, talvez do tamanho de uma mulher adulta, mas com proporções que eram totalmente erradas para um ser humano. Seus braços eram mais longos do que deveriam, as mãos alcançando facilmente além de onde os joelhos estariam. Seus ombros eram impossivelmente largos, sugerindo uma imensa força física. E seu corpo estava coberto por pelos espessos, castanho-avermelhados, emaranhados com sujeira, folhas e o que parecia ser sangue seco. O pelo era grosso e desgrenhado, mais longo em alguns lugares do que em outros. O rosto da criatura estava virado para longe de mim, mas eu podia ver o suficiente para saber que não era alguém fantasiado. O pelo crescia diretamente de uma pele que parecia curtida e resistente, mais escura que a pele humana, com uma qualidade coriácea e resiliente. As mãos, enroladas protetoramente contra o peito da criatura, tinham dedos longos e poderosos, e unhas grossas e escuras, que eram mais como garras do que unhas. Mas a forma geral era errada para qualquer animal que eu conhecia. As mãos eram muito parecidas com mãos humanas, apenas maiores e com aparência mais forte. Eu podia ver as costas da criatura se movendo a cada respiração trabalhosa. Podia ver os músculos se deslocando sob o pelo. Podia ver as costelas se expandindo e contraindo. Este era um ser vivo, respirando, sofrendo e talvez até morrendo bem na minha frente. Minha mente percorreu tudo o que eu sabia. Todas as histórias que já tinha ouvido. Bigfoot, Sasquatch, a criatura que não deveria existir fora do folclore e de fotografias borradas, fora de foco e de documentários sensacionalistas de fim de noite na televisão. Mas aqui estava deitado a talvez 6 metros de mim, real e sólido e gravemente ferido. Fiquei ali pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 1 ou 2 minutos, apenas olhando, minha mente em turbilhão. Uma parte poderosa e primitiva de mim queria correr. Tudo o que eu já havia aprendido sobre segurança na natureza dizia para manter distância de animais feridos, especialmente os grandes e desconhecidos. Um animal ferido é perigoso e imprevisível. Poderia atacar mesmo alguém tentando ajudar, poderia estar carregando doenças, poderia ver qualquer aproximação como uma ameaça e atacar com sua última gota de força. Mas isso não era apenas um animal. A criatura tinha mãos como as de uma pessoa. Seu rosto, mesmo de perfil, parecia mais humano do que de um macaco. E os sons que estava fazendo não eram simplesmente ruídos animalescos de dor. Havia algo mais ali, uma corrente complexa de sofrimento que soava quase como tentativas de comunicação, como se a criatura estivesse ciente e pensando e em profunda angústia. Olhei para o cedro maciço sob o qual a criatura estava deitada. Lá no alto, talvez a 12 metros de altura, pude ver um aglomerado de galhos quebrados, quebras recentes que ainda não haviam começado a escurecer, a madeira interna pálida e branca se destacando contra a casca mais escura. Alguns dos galhos estavam pendurados em ângulos estranhos, parcialmente arrancados do tronco. A criatura devia estar lá em cima e caiu. Devia estar escalando por algum motivo, ou talvez fugindo de algo, e caiu toda aquela distância, atingindo galhos no caminho que diminuíram sua descida, mas não o suficiente para evitar essa lesão devastadora. Eu me perguntei há quanto tempo a criatura estava deitada aqui. Horas? Um dia inteiro? Parecia fraca, exausta, o pelo emaranhado, a respiração curta e rápida, a maneira como o mal se movia, exceto para fazer aqueles pequenos e fracos sons de dor. Esta criatura precisava de ajuda.
e logo, ou não iria sobreviver. Dei um único passo deliberado para mais perto. As folhas secas estalaram ruidosamente sob minha bota, no silêncio profundo da clareira. O corpo inteiro da criatura se tensionou imediatamente. Ela sabia que eu estava ali. Provavelmente sabia o tempo todo. Esteve deitada ali, indefesa, ouvindo-me aproximar, incapaz de fazer qualquer coisa para se defender. Lentamente, deliberadamente, a criatura virou a cabeça em minha direção. E eu vi seu rosto pela primeira vez. As feições eram largas, mais achatadas que um rosto humano, mas não exatamente como as de um macaco. Era algo intermediário, ou talvez algo totalmente diferente, único. O nariz era largo, as narinas grandes, dilatando-se a cada respiração trabalhosa. A boca estava parcialmente escondida pelo pelo, mas eu podia ver a forma distinta dos lábios. E os olhos. Aqueles olhos incríveis e cheios de alma, olhando para mim com uma expressão que nunca esquecerei enquanto viver. Havia medo naqueles olhos, definitivamente. A criatura estava aterrorizada, ferida e indefesa e enfrentando uma ameaça desconhecida e potencial. Mas havia algo mais ali também, algo que me paralisou: inteligência, consciência, uma mente senciente por trás daqueles olhos que estava me avaliando, tentando descobrir o que eu era, o que eu queria, se eu ia ajudar ou infligir mais dor. Os olhos da criatura eram de um marrom escuro e profundo, quase pretos, com um anel de uma cor âmbar mais clara ao redor das pupilas. Eles refletiam a luz que se desvanecia, capturando a pouca iluminação que restava e assegurando, brilhando com uma luz própria. Aqueles olhos acompanhavam cada movimento meu, observando enquanto eu me agachava lenta e cuidadosamente, me tornando menor, menos ameaçadora. Comecei a falar. Nem me lembro exatamente do que disse no início. Apenas um fluxo de palavras calmas, baixas e suaves, destinadas a transmitir que eu não estava ali para causar mal. Falei sobre encontrar a criatura, sobre sua perna quebrada, sobre como eu queria ajudar, se ela apenas me permitisse. Eu sabia que provavelmente não entenderia minhas palavras, mas esperava com todo o meu coração que pudesse entender meu tom, que pudesse sentir que eu não significava nenhuma ameaça. A criatura me observou atentamente o tempo todo, aqueles olhos inteligentes e perscrutadores nunca deixando meu rosto. Sua respiração ainda era rápida e superficial, seu corpo ainda tenso de dor e medo, mas não tentou se afastar. Não poderia ter se movido muito de qualquer maneira, não com aquela perna, mas nem sequer tentou. Talvez tivesse aceitado que estava indefesa, ou talvez, apenas talvez, estivesse decidindo confiar em mim. Aproximei-me um pouco mais, movendo-me com uma lentidão meticulosa, telegrafando cada movimento para que a criatura pudesse ver exatamente o que eu estava fazendo. Quando estava a cerca de 1,5 metros de distância, parei e sentei-me nas folhas, colocando-me no nível da criatura. O chão estava frio e úmido, a umidade das folhas encharcando minhas calças, mas eu mal notei. Estava muito focada na criatura, muito ciente da profunda estranheza e imensa importância deste momento. A perna ferida da criatura estava esticada à sua frente naquele ângulo terrível e antinatural. A pele sob o pelo parecia descolorida, um roxo e vermelho profundo e raivoso, as cores reveladoras de hematomas graves e hemorragia interna. Deve ter atingido o chão com uma força incrível quando caiu. Deve ter pousado naquela perna de mau jeito, e a força do impacto daquela altura simplesmente partiu o osso em 2. Eu podia ver que tinha outros ferimentos também. Arranhões longos e profundos em seus braços e peito eram visíveis, onde o pelo era mais fino. Pareciam marcas de ter sido arrastada por casca áspera, provavelmente de bater nos galhos na queda. Uma de suas mãos estava esfolada, sangrando um pouco, a pele grossa e resistente rompida e vazando. Os nós dos dedos estavam machucados, mas a perna era o problema principal, que ameaçava sua vida.
Todo o resto provavelmente se curaria sozinho com o tempo. Mas, se aquela perna não fosse colocada no lugar e imobilizada adequadamente, se uma infecção grave se instalasse, a criatura não conseguiria. Morreria aqui, sozinha e em agonia, e ninguém jamais saberia. Com cuidado, tirei meu kit de primeiros socorros da mochila e o abri no chão, onde a criatura pudesse ver. Eu queria que ela me observasse, que visse o que eu estava fazendo. Tirei os itens um por um. Rolos de ataduras, lenços antissépticos, faixas elásticas, fita médica, compressas de gaze estéreis. Coloquei tudo arrumadinho no chão entre nós, uma exibição deliberada para mostrar à criatura minhas intenções. Não sei se a criatura entendeu o que eu estava fazendo, mas seus olhos seguiram minhas mãos enquanto eu arrumava os suprimentos. Observou atentamente, seu olhar se movendo de item em item, depois de volta para o meu rosto, como se tentasse decifrar minhas intenções. Fez um som suave e interrogativo, uma vocalização baixa que subia de tom no final, como se estivesse fazendo uma pergunta. O que você está fazendo? Você vai me machucar? Por que você está aqui? Continuei falando, minha voz baixa e firme, explicando o que eu ia fazer, embora não tivesse ideia se a criatura entendia uma única palavra. Falei sobre a perna quebrada, sobre como eu precisava endireitá-la e imobilizá-la para que o osso pudesse cicatrizar adequadamente. Eu disse que ia doer terrivelmente, mas que eu tentaria ser o mais gentil e rápida possível. Parecia importante preencher o silêncio com minha voz, deixar a criatura saber através do meu tom, se não por outra coisa, que eu não era uma ameaça. Quando finalmente estendi a mão para tocar a perna ferida da criatura, ela se encolheu violentamente e soltou um grito agudo e penetrante de dor. O som foi alto, ecoando pela clareira silenciosa, e eu puxei minha mão de volta imediatamente, como se tivesse me queimado. Levantei ambas as mãos, com as palmas abertas, mostrando que não ia machucá-la. Os olhos da criatura estavam arregalados, mostrando o branco ao redor das íris escuras. Seu peito subia e descia com respirações de pânico. Ficamos assim por um longo e tenso momento. Eu de joelhos nas folhas úmidas, minhas mãos levantadas e visíveis. A criatura deitada ali, me observando com olhos assustados e doloridos. Eu podia ver seu corpo tremendo, se de dor ou medo, ou do frio que se aproximava, eu não sabia dizer. Provavelmente era uma mistura dos três. Permaneci completamente imóvel, apenas respirando, apenas presente, deixando a criatura ver que eu não estava me movendo, não era uma ameaça. Lenta e gradualmente, sua respiração começou a se acalmar. O tremor diminuiu. Seus olhos escuros e inteligentes permaneceram fixos nos meus. Então a criatura fez algo que mudou tudo. Ela estendeu uma de suas mãos de dedos longos e poderosos e tocou meu joelho. Apenas por um segundo, apenas o tempo suficiente para eu sentir como sua pele era quente sob o pelo áspero, como seus dedos tremiam ligeiramente. O toque foi gentil, hesitante, mas totalmente deliberado. Aquele toque único e simples transformou toda a situação. Não foi um gesto animal, foi a criatura me dando permissão, me dizendo que entendia, em algum nível, que eu estava tentando ajudar. Foi comunicação. Foi um ato de confiança profunda e surpreendente. Olhei para o rosto da criatura. Realmente olhei para ele pela primeira vez, sem o filtro do choque e do medo. As feições eram largas, o nariz achatado, a testa pesada. A boca, emoldurada por pelos, era cheia e quase humana. E os olhos, aqueles olhos incríveis, estavam me observando com uma expressão que eu só poderia descrever como esperançosa. O sol já tinha quase desaparecido, apenas um brilho fraco de laranja e roxo visível através das árvores a oeste. A clareira estava mergulhando na sombra profunda e a temperatura estava caindo rápido, como sempre acontece nas montanhas assim que o sol se põe.
Peguei minha lanterna de cabeça, a coloquei e apoiei minha outra lanterna em uma rocha, direcionando seu feixe potente para iluminar a perna ferida da criatura. A luz branca e brilhante cortou a escuridão crescente, criando sombras duras e nítidas. Então, comecei a trabalhar. Eu tenho treinamento de primeiros socorros em áreas selvagens, tendo feito vários cursos ao longo dos anos. É principalmente coisa básica, como tratar cortes e queimaduras, como reconhecer e tratar o choque, como lidar com ossos quebrados no campo até que a ajuda médica adequada possa ser alcançada. Mas eu nunca tinha realmente colocado um osso quebrado no lugar de verdade. Eu tinha praticado em manequins de treinamento, lido sobre isso em manuais, assistido a vídeos instrutivos online. Mas isso era diferente. Isso era real. E a criatura estava me observando com aqueles olhos que pareciam entender exatamente o que estava por vir. Primeiro, eu precisava endireitar a perna. Tinha que realinhar o osso para que ele tivesse uma chance de cicatrizar adequadamente. Eu sabia que isso ia causar uma dor quase insuportável. Posicionei-me aos pés da criatura, minhas botas firmemente plantadas nas folhas para ter apoio, e envolvi minhas mãos na perna ferida logo abaixo da fratura horrível. A pele da criatura sob o pelo era quente, mais quente do que eu esperava. O pelo era áspero e grosso sob minhas palmas. Olhei para o rosto da criatura. Ela estava agarrando o chão com a mão boa, aqueles dedos grossos e poderosos cravando na terra e nas folhas. Suas garras, e eram definitivamente garras, deixaram sulcos profundos e paralelos na terra. Sua mandíbula estava tão cerrada que os músculos do pescoço se destacavam como cordas. Contei até 3 na minha cabeça, respirei fundo e firme, e puxei. A criatura gritou. Aquele mesmo som terrível, meio humano, meio animal que eu tinha ouvido antes, mas 100 vezes mais alto agora, cru e imediato, bem na minha frente. Ela se debateu com a parte superior do corpo, sua mão livre batendo no chão, no tronco do cedro. Mas não tentou me chutar com a perna boa. Não tentou se afastar. Deixou-me fazer o que eu precisava fazer. Senti as pontas dos ossos quebrados rangerem uma na outra através das minhas mãos e quase vomitei. A sensação foi horrível, áspera e visceralmente errada de todas as maneiras. Mas continuei puxando, continuei endireitando, ajustando minha pegada quando minhas mãos começaram a escorregar no pelo áspero. O suor escorria pelo meu rosto, ardendo nos meus olhos, apesar do ar frio da noite. Os gritos da criatura haviam diminuído para suspiros ofegantes e ásperos por ar. Levou talvez 30 segundos, mas pareceram horas. Finalmente, a perna parecia mais ou menos certa, reta, em vez de dobrada naquele ângulo terrível e nauseante. Os ossos estavam presumivelmente alinhados. Eu não tinha como saber com certeza sem um raio-x claro, mas era o melhor que eu podia fazer nas circunstâncias. A criatura tinha ficado muito quieta, respirando em suspiros ásperos e irregulares. Seus olhos estavam semicerrados, seu corpo mole. Acho que pode ter desmaiado por um momento pela pura intensidade da dor, o que provavelmente foi uma bênção. Trabalhei o mais rápido que pude, tirando tudo da minha mochila que pudesse servir como tala. Acabei usando minhas estacas de metal da barraca, do tipo resistente projetado para segurar em solo rochoso. Eram retas e rígidas, com cerca de 30 centímetros de comprimento. Posicionei-as cuidadosamente em cada lado da perna da criatura, uma de cada lado da fratura, e comecei a enfaixar. Usei ataduras elásticas primeiro, do tipo projetado para fornecer compressão firme. Enrolei-as apertadas, mas não muito apertadas, com cuidado para não cortar a circulação. A perna da criatura era grossa e musculosa, muito mais grossa que uma perna humana, e usei 3 rolos inteiros de atadura elástica antes de sentir que tinha cobertura suficiente. Em seguida, reforcei tudo com fita adesiva.
Eu sempre carregava um rolo de fita adesiva, a ferramenta universal de conserto para a sobrevivência na natureza. Enrolei-a várias e várias vezes sobre as ataduras e estacas, criando uma tala sólida e rígida que imobilizava completamente a perna do joelho ao tornozelo. Usei quase um rolo inteiro. Quando terminei, a perna da criatura parecia quase um gesso de verdade, volumosa e inflexível. Sentei-me sobre os calcanhares, respirando com dificuldade, minhas mãos tremendo pelo esforço e pela descarga maciça de adrenalina. A criatura ainda estava deitada ali, seus olhos fechados agora, seu peito subindo e descendo em um ritmo constante e regular. Sua respiração havia se acalmado daqueles suspiros de pânico. O pior já tinha passado, pelo menos por enquanto. Mas agora eu tinha um novo e urgente problema. Eu não podia deixar a criatura aqui. Precisava de abrigo adequado, calor e monitoramento constante para garantir que a tala estava segurando e que uma infecção não se instalasse. E já estava totalmente escuro, tarde demais para tentar chegar à cabana, mesmo que eu pudesse ter feito a jornada sozinha. Olhei ao redor da pequena clareira, avaliando minhas opções. O local não era ótimo para acampar. O chão era irregular, coberto de raízes e pedras, mas teria que servir. Eu não podia mover a criatura para longe, não com aquela perna. Então, eu montaria acampamento bem aqui, passaria a noite na clareira e descobriria o próximo passo pela manhã. Nunca montei uma barraca tão rápido na minha vida. A adrenalina ainda estava bombeando através de mim, tornando meus movimentos rápidos e eficientes, apesar do meu profundo cansaço. Encontrei o local mais plano que pude, perto de onde a criatura estava deitada, talvez a 3 metros de distância, e montei minha barraca em cerca de 10 minutos. Era uma barraca para 3 pessoas, daquelas em formato de cúpula que se monta facilmente. Era grande o suficiente para mim e meu equipamento, e eu esperava, grande o suficiente para a criatura também. Eu não ia deixá-la do lado de fora sozinha no frio. A temperatura estava caindo rápido. Eu podia ver minha respiração embaçando no feixe da minha lanterna de cabeça. Aqui nas montanhas, as noites de setembro podiam facilmente chegar a temperaturas próximas de 0, às vezes até mais baixas. A criatura podia ter uma pelagem grossa, mas estava ferida, fraca e provavelmente entrando em choque. Precisava de calor. A parte difícil seria mover a criatura. Ela ainda estava inconsciente ou quase, o que tornava as coisas mais fáceis de algumas maneiras e mais difíceis de outras. Mais fácil porque não estava sentindo dor, não ia sentir eu a movendo. Mais difícil porque era um peso morto completo e desajeitado. Posicionei-me atrás da criatura e a agarrei por debaixo dos braços. Seu corpo era sólido, incrivelmente denso de músculos. Comecei a arrastá-la para trás, pelas folhas, em direção à barraca. Era pesada, talvez 80 quilos, talvez mais. Cada metro que eu a movia era uma luta. Sua perna ferida ficava prendendo nas coisas, raízes, pedras, galhos caídos. Eu tinha que parar constantemente para ter certeza de que não estava danificando a tala, não estava piorando a lesão. Eu levantava a perna cuidadosamente a cada vez, a reposicionava e continuava arrastando. O suor escorria pelo meu rosto e costas, apesar do ar frio da noite. Meus ombros queimavam. Minhas costas gritavam em protesto. Eu parava a cada poucos metros para recuperar o fôlego, para ajustar minha pegada, para verificar se a tala ainda estava segura. Levei quase 20 minutos para arrastar a criatura por 5 metros até minha barraca. Quando consegui posicioná-la na entrada, eu estava completa e totalmente exausta. Meus braços pareciam de borracha, minhas pernas tremiam incontrolavelmente. Colocar a criatura dentro da barraca foi outro desafio. A entrada era pequena, projetada para uma pessoa rastejar,
não para arrastar um Bigfoot adulto e inconsciente. Tive que manobrar cuidadosamente o corpo da criatura, guiando sua cabeça e ombros largos primeiro, depois arrastando o resto. Seus braços longos prenderam na entrada da barraca e tive que dobrá-los sobre seu peito. Tive que inclinar seus ombros para caber pela abertura estreita. O tempo todo, eu estava apavorada de que a acordaria, que ela entraria em pânico neste espaço confinado e desconhecido. Mas ela permaneceu inconsciente, seu corpo mole e pesado. Finalmente, consegui colocar a criatura totalmente dentro, posicionada no meu colchonete inflável, com a perna ferida cuidadosamente elevada sobre minha mochila. A mochila era resistente o suficiente para suportar o peso, e eu sabia que a elevação ajudaria com o inchaço. Sentei-me na entrada da barraca por alguns minutos, apenas recuperando o fôlego, olhando para a criatura deitada na minha barraca. Parecia completa e totalmente surreal. Um Bigfoot, na minha barraca de acampamento, ferido e inconsciente e completamente dependente de mim para se manter vivo. No brilho suave da minha lanterna, que eu havia pendurado em um laço no teto da barraca, pude ver a criatura mais claramente do que antes. Seu rosto era largo, com um nariz achatado e uma arcada supraciliar pesada e pronunciada. Seus olhos estavam fechados, mas eu me lembrava de como pareciam surpreendentemente humanos, como continham uma inteligência e emoção tão claras. Suas mãos estavam cruzadas sobre o peito onde eu as posicionei. Pude ver que seus dedos eram proporcionados de forma diferente de um humano, muito longos e grossos. As unhas eram escuras, quase pretas, grossas e curvas como garras, mas os polegares eram opositores. As mãos eram claramente capazes de agarrar e manipular objetos. Não eram patas, eram mãos projetadas para o uso de ferramentas. O peito da criatura subia e descia firmemente, o que era um bom sinal. Parecia estar realmente dormindo agora, não apenas desmaiada de dor. Rastejei para dentro da barraca e fechei o zíper da porta, nos selando lá dentro. A temperatura interna já estava notavelmente mais quente do que lá fora. Nosso calor corporal combinado começando a fazer uma pequena, mas significativa diferença. Coloquei meu saco de dormir ao lado da criatura, abrindo-o completamente para que pudesse servir de cobertor para nós dois. A barraca estava lotada com nós dois dentro, a criatura ocupando a maior parte do espaço, seu corpo longo se estendendo de um lado ao outro. Eu tinha talvez uns 60 centímetros de espaço no chão para mim. O cheiro era forte. Aquele cheiro terroso e selvagem da floresta, concentrado no espaço pequeno e fechado, misturado com algo mais, algo almiscarado e desconhecido. Mas eu não ia deixar a criatura sozinha. Se sua condição mudasse, se começasse a entrar em choque ou a desenvolver uma infecção, eu precisava estar bem ali. Fiz uma verificação rápida dos ferimentos da criatura. A tala parecia boa, ainda firme e reta. Pressionei suavemente sua perna acima e abaixo da fratura, verificando se havia algum calor incomum ou inchaço excessivo. Tudo parecia estável. Suas outras feridas eram todas superficiais, nada que precisasse de atenção imediata. Os arranhões em seus braços e peito já estavam começando a formar crostas. As áreas esfoladas em sua mão pareciam doloridas, mas não infectadas. Depois de procurar um pouco, encontrei o pulso da criatura em seu punho. Estava rápido, mas forte. Contei as batidas por 30 segundos e fiz as contas. Cerca de 120 batimentos por minuto. Rápido, mas compreensível, dada a lesão e o estresse. Sua pele estava quente ao toque, mas não febril. Considerando tudo, a criatura parecia notavelmente estável. Comi um jantar rápido, apenas um mix de castanhas e carne seca que mastiguei mecanicamente. Eu não estava realmente com fome, mas sabia que precisava das calorias. Bebi um pouco de água. Ofereci um pouco à criatura, embora ela não tenha respondido, e então me deitei no meu saco de dormir.
Desliguei a lanterna para economizar as baterias e tentei dormir. Dormir ao lado de um Bigfoot não é algo que eu jamais imaginei que faria. E deixe-me dizer, foi uma das noites mais estranhas e enervantes da minha vida. Toda vez que eu começava a cochilar, ouvia a criatura se mexer ou fazer um som suave em seu sono. E eu acordava sobressaltada, minha mão buscando minha lanterna para verificá-la. A escuridão na barraca era absoluta. Nenhuma luz da lua penetrava no denso dossel da floresta. Nenhuma luz das estrelas passava pelo tecido grosso de nylon. Quando a lanterna estava desligada, eu não conseguia ver minha mão na frente do meu rosto. Eu só conseguia ouvir a criatura respirando ao meu lado, profunda e constante. O som do vento nas árvores lá fora. O farfalhar de pequenos animais se movendo pela vegetação rasteira. O estalo ocasional de galhos balançando na brisa. A primeira vez que a criatura acordou foi por volta da meia-noite. Eu finalmente tinha conseguido cair em um sono leve e inquieto, quando senti um movimento ao meu lado e ouvi um som suave e interrogativo. Peguei minha lanterna e a acendi para encontrar a criatura me observando. Seus olhos refletiam a luz, 2 pontos âmbar brilhantes na escuridão. Não parecia mais assustada, apenas confusa talvez, tentando entender onde estava, o que havia acontecido, por que havia um humano deitado ao seu lado neste espaço estranho e fechado. Falei com ela suavemente, mantendo minha voz baixa e calma. Eu disse onde estávamos, que a tinha encontrado ferida e estava tentando ajudar, que ela estava segura. Não sei o quanto a criatura entendeu, mas pareceu responder ao meu tom. Seu corpo relaxou, seus olhos ficaram pesados. Depois de alguns minutos, ela os fechou novamente e voltou a dormir. Isso aconteceu mais 3 vezes durante a longa noite. Cada vez, a criatura acordava confusa e desorientada, e cada vez eu falava com ela até que se acalmasse e voltasse a dormir. Na 4ª vez, pareceu me reconhecer. Fez um som suave e baixo quando acordou, não de angústia, mas quase como um cumprimento, e depois se acomodou novamente sem precisar de nenhuma garantia minha. A manhã chegou lentamente, um clareamento gradual do mundo, enquanto a luz cinzenta se filtrava pelo tecido da barraca. Fiquei deitada por um tempo, ouvindo a floresta acordar ao nosso redor. Os pássaros estavam começando seu coro da alvorada, seus cantos ecoando pelas árvores. Esquilos tagarelavam em algum lugar nos galhos lá no alto. O ar estava frio o suficiente para que eu pudesse ver minha respiração, mesmo dentro da barraca. A criatura ainda dormia ao meu lado, sua respiração profunda e regular. Na luz cinzenta da manhã, pude vê-la mais claramente do que na noite anterior. Seu rosto parecia quase pacífico, as linhas de dor suavizadas pelo sono. Sua perna ferida ainda estava elevada na minha mochila, a tala improvisada intacta. Sentei-me com cuidado, tentando não perturbá-la, e comecei a pensar no que fazer a seguir. Eu sabia que não podia ficar nesta clareira. Tinha suprimentos limitados, nenhum abrigo real exceto minha barraca, e a criatura precisava de mais cuidados do que eu poderia fornecer com apenas um kit básico de primeiros socorros. A cabana ainda estava a cerca de 2 horas de caminhada. Talvez menos se eu conseguisse encontrar uma rota mais rápida e direta. Talvez mais se eu estivesse carregando um Bigfoot de 80 quilos nas costas, mas a cabana tinha tudo o que eu precisava. Uma cama de verdade onde a criatura poderia descansar confortavelmente, um fogão a lenha para aquecer, uma caixa muito mais extensa de suprimentos médicos que eu mantinha abastecida lá, comida, água limpa do poço, abrigo sólido contra qualquer tempo que pudesse estar vindo. Se eu conseguisse levar a criatura até lá, poderia fornecer cuidados de verdade. Poderia dar a ela uma chance genuína de se curar. A alternativa era ficar aqui na clareira, racionando meus suprimentos limitados e esperando pelo melhor.
Mas o tempo de setembro nessas montanhas era notoriamente imprevisível. Uma tempestade poderia chegar sem aviso. A neve era possível mesmo tão cedo na estação. A temperatura poderia cair abaixo de 0 à noite. Em uma barraca com equipamento limitado, isso era uma ameaça real para nós dois. Então, seria a cabana. Mas isso significava mover a criatura novamente, e desta vez ela estaria consciente durante a jornada. Rastejei para fora da barraca e me espreguicei, meus músculos protestando após a noite apertada e fria. Encontrei um lugar para me aliviar. Depois voltei e comecei a organizar meu equipamento. A criatura estava acordada quando voltei, sentada o máximo que podia no espaço confinado, observando a entrada da barraca com aqueles olhos inteligentes e curiosos. Sentei-me na frente dela e tentei explicar o que precisávamos fazer. Apontei para sua perna ferida, depois para a barraca e depois na direção onde eu sabia que a cabana ficava. Fiz gestos de caminhar com meus dedos. Apontei para mim mesma, depois para a criatura e depois para a direção da cabana novamente. Eu estava tentando comunicar que precisávamos ir a algum lugar e que eu ia ajudá-la a chegar lá. Não tinha ideia se a criatura entendia algo disso, mas ela observou cada movimento meu atentamente. Seus olhos seguiram meus gestos. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente, como se estivesse tentando decifrar meu significado. Então ela olhou na direção que eu havia apontado e depois de volta para mim. Fez um som suave e baixo, talvez questionador, talvez de entendimento. Decidi apenas começar e ver o que acontecia. Comecei a desmontar a barraca e a criatura observou enquanto eu tirava as estacas, desconectava as varetas e dobrava o tecido. Seus olhos estavam cheios de curiosidade, acompanhando cada movimento meu. Talvez nunca tivesse visto uma barraca antes, nunca tivesse visto ferramentas e equipamentos humanos de perto. Quando precisei mover a criatura para fora da barraca, gesticulei para que viesse em direção à abertura. Imitei o ato de rastejar, exagerando o movimento para que pudesse ver o que eu queria dizer. A criatura entendeu. Começou a arrastar seu corpo para a frente, usando seus braços poderosos para se puxar pelo colchonete. Seu rosto se contorceu de dor, enquanto o movimento sacudia a perna quebrada. Sua mandíbula se cerrou, os músculos do pescoço se destacando. Mas continuou se puxando para a frente até estar do lado de fora da barraca, sentada nas folhas frias e úmidas. Trabalhei o mais rápido que pude, arrumando tudo, enfiando a barraca em sua sacola e organizando minha mochila. A criatura sentou-se ali me observando, uma mão pousada protetoramente em sua perna imobilizada, respirando com dificuldade pelo esforço de se mover. Quando tudo estava pronto, ajoelhei-me ao lado da criatura. Este era o momento crítico. Apontei para as minhas costas, depois para a criatura, tentando indicar que eu a carregaria. A criatura inclinou a cabeça, parecendo confusa. Sua testa se franziu, criando linhas profundas. Tive que mostrar o que eu queria dizer. Virei-me, agachei-me e bati nos meus ombros. Fiz gestos de carregar com as mãos. Apontei para a criatura novamente, depois para as minhas costas. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, senti as mãos da criatura agarrarem minha camisa. Seus dedos eram longos e incrivelmente fortes, enrolando-se no tecido. Levantei-me devagar, com cuidado, e a criatura veio comigo. Seus braços envolveram meu pescoço. Seu corpo pressionou contra minhas costas. Coloquei meus braços sob seus joelhos, minha mão esquerda apoiando a perna boa, minha mão direita com muito cuidado, segurando a perna imobilizada. Certifiquei-me de não estar colocando nenhuma pressão na fratura. A criatura era pesada, incrivelmente, espantosamente pesada. Senti o peso total se assentar sobre mim e meus joelhos quase cederam. Mas eu me endireitei, ajustei minha postura e encontrei meu equilíbrio. Eu conseguia fazer isso. 2 horas.
Eu conseguiria carregar a criatura por 2 horas. Eu tinha que conseguir. Comecei a andar. Aquelas 2 horas foram as horas mais longas e fisicamente exaustivas de toda a minha vida. Cada passo era uma luta contra o peso esmagador e o terreno difícil. A criatura tentava ajudar, segurando firme, seus braços enrolados com segurança em meus ombros, suas mãos entrelaçadas na frente do meu peito. Mas o peso era imenso. A criatura devia pesar quase 90 quilos, talvez mais. Era como carregar outro ser humano adulto, exceto que este ser humano adulto estava gravemente ferido e precisava ser manuseado com extremo cuidado. Em 10 minutos, minhas costas gritavam. Minhas pernas tremiam com o esforço. Meus ombros pareciam estar sendo arrancados das articulações. Eu respirava com dificuldade, meu coração batendo nos meus ouvidos, o suor encharcando minha camisa, apesar do ar frio da manhã. Eu tinha que parar a cada poucos minutos para descansar. Encontrava uma árvore robusta ou uma rocha grande, me encostava cuidadosamente e deixava a criatura deslizar para baixo para que ficasse sentada contra ela. A criatura nunca reclamou, nunca fez um som, exceto por pequenos grunhidos agudos de dor quando eu inevitavelmente movia sua perna de mau jeito. Apenas me observava com aqueles olhos escuros e conhecedores e eu podia ver que estava tentando entender por que eu estava fazendo isso, por que estava ajudando, o que eu possivelmente queria em troca. Na metade do caminho, talvez 40 minutos na jornada agonizante, eu tropecei. Meu pé prendeu em uma raiz escondida sob as folhas e eu caí com força. Tentei torcer enquanto caía para não pousar sobre a criatura. Tentei desesperadamente proteger sua perna ferida. Atingimos o chão em um emaranhado de membros. Minha mochila cutucando minhas costelas, o peso da criatura expulsando o ar dos meus pulmões com um uff. A criatura soltou um ganido agudo quando sua perna ferida bateu no chão, um som agudo de dor pura e não adulterada que me fez sentir enjoada de culpa. Levantei-me imediatamente, meus próprios hematomas e arranhões completamente esquecidos. Verifiquei a criatura, passando as mãos sobre a tala, procurando por quaisquer sinais de que a queda havia causado novos danos. A tala havia aguentado. Nada parecia pior do que antes, mas a criatura respirava com dificuldade e rapidez, hiperventilando com o choque e a dor. Pude ver lágrimas de verdade em seus olhos, rolando pelo pelo em seu rosto, deixando rastros escuros e úmidos. Sentei-me ao lado dela no chão frio e esperei a dor passar. Eu não sabia mais o que fazer. Coloquei minha mão em seu braço, apenas mantendo contato, tentando fornecer alguma pequena medida de conforto. O corpo da criatura estava tenso, tremendo por toda parte. Depois de alguns minutos, sua respiração diminuiu. O tremor aliviou. A criatura estendeu a mão e tocou meu braço brevemente. Apenas um aperto firme. Entendi como um sinal de que estava pronta para continuar. Levantei-me, me posicionei e ergui a criatura novamente. Seus braços envolveram meu pescoço. Continuamos em movimento. A trilha para a cabana não era uma trilha real e mantida, apenas um caminho tênue que eu havia criado ao longo de anos de uso. Ela serpenteava por uma floresta densa, cruzava um riacho raso e rochoso em um ponto e subia por vários afloramentos rochosos lisos e cobertos de musgo. Normalmente era uma caminhada fácil e agradável. Hoje, parecia escalar uma montanha com o peso do mundo nas costas. A travessia do riacho foi particularmente difícil. A água tinha apenas cerca de 15 centímetros de profundidade, correndo clara e fria sobre rochas lisas e escorregadias. Mas eu tive que ser extraordinariamente cuidadosa para não escorregar. O peso da criatura desequilibrava-me completamente. Minhas botas afundaram no leito lamacento do riacho, a água fria encharcando-as imediatamente. Dei cada passo com uma lentidão excruciante, testando cada pedra antes de colocar todo o meu peso.
A criatura se tensionou enquanto cruzávamos, seus braços apertando meu pescoço. Talvez tivesse medo de água, ou talvez estivesse apenas com medo de cair de novo. Atravessamos sem incidentes e eu continuei, a água esguichando em minhas botas a cada passo miserável. Minhas panturrilhas queimavam, minha lombar parecia que alguém estava enfiando facas nela. Meus ombros ficaram dormentes, o que eu sabia que provavelmente não era um bom sinal. Mas eu continuei, um pé na frente do outro. Conte até 100 passos, depois descanse. Depois mais 100, depois descanse. Dividindo a tarefa impossível em pedaços pequenos e gerenciáveis. A criatura começou a fazer sons suaves depois de um tempo. Não palavras, apenas vocalizações. Rungidos baixos que comecei a associar com contentamento, ou pelo menos tolerância. Pequenos bufos quando eu tropeçava, mas me recuperava. Um som mais alto, interrogativo, quase preocupado, quando quase a deixei cair durante uma parada para descanso. A criatura estava se comunicando, usando uma complexa variedade de sons para expressar o que estava sentindo e pensando. Estava tentando se conectar comigo da única maneira que podia. Quando a cabana finalmente apareceu entre as árvores, eu poderia ter chorado de alívio. Era apenas uma estrutura pequena e desgastada, situada em uma clareira de talvez 15 metros de diâmetro. Um cômodo com uma varanda coberta, revestimento de madeira envelhecida e um telhado de metal que brilhava ao sol da manhã. Musgo crescia no lado norte. As janelas estavam fechadas contra o tempo. Parecia humilde e um pouco abandonada, mas para mim parecia a salvação. Cambaleei pela clareira, subi os 2 degraus da varanda que exigiram cada gota de força que me restava e consegui abrir a porta. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a velha maçaneta de metal. Lá dentro estava fresco e escuro, cheirando a fumaça de madeira velha, poeira e memórias felizes. Nem olhei ao redor, apenas fui direto para a cama no canto mais distante. Era uma cama de casal com uma estrutura de metal velha e rangente e um colchão que definitivamente já viu dias melhores. Mas era uma cama de verdade. Não o chão frio e duro, não um fino piso de barraca. Virei-me e me abaixei cuidadosamente, deixando a criatura deslizar das minhas costas para a cama. Ela afundou no colchão macio com um som que poderia ter sido de alívio, uma expiração longa e profunda, enquanto seu corpo ficava completamente mole. Seus olhos se fecharam e, em segundos, ela estava dormindo profundamente. Desabei no chão ao lado da cama, minhas costas contra a parede de madeira áspera, minhas pernas esticadas na minha frente. Fiquei sentada ali por talvez 10 minutos, apenas respirando, sentindo o fogo e a pulsação nos meus músculos exaustos. Mas nós conseguimos. Estávamos aqui. Agora eu podia realmente ajudar a criatura. Os dias seguintes se acomodaram em uma rotina tranquila e confortável. Eu acordava, verificava a perna da criatura, fazia o café da manhã para nós dois e depois passava o dia fazendo pequenas tarefas ao redor da cabana enquanto a criatura descansava. Para minha surpresa, a criatura parecia gostar de comida cozida. Eu tinha presumido que preferiria carne crua ou plantas forrageadas, algo mais natural à sua existência. Mas comia tudo o que eu fazia. Aveia no café da manhã, arroz com legumes enlatados no almoço, sopa quente no jantar. A criatura estava aprendendo a usar talheres com uma velocidade surpreendente. Os movimentos se tornavam mais naturais, mais fluidos a cada dia. No terceiro dia, já conseguia usar uma colher tão bem quanto eu. Começou a experimentar, tentando usar um garfo, descobrindo como espetar pedaços de comida em vez de apenas pegá-los. Sua mente era incrivelmente afiada, aprendendo com uma velocidade que era ao mesmo tempo fascinante e um pouco intimidante. 3 vezes por dia, eu verificava a perna da criatura, desenrolando cuidadosamente a tala, examinando tudo e depois enrolando novamente. O inchaço diminuía constantemente.
Os hematomas mudavam de cor, passando de um roxo escuro e raivoso para tons mais claros de roxo, depois para amarelo e verde, todos sinais de uma cicatrização adequada e saudável. A criatura observava esse processo com foco intenso e, depois de alguns dias, começou a ajudar. Segurava sua própria perna firme enquanto eu trabalhava ou me entregava o rolo de atadura elástica antes mesmo que eu pedisse. Estava antecipando minhas necessidades, entendendo a rotina. No quinto dia, a criatura tentou ficar de pé. Eu estava no fogão fazendo o almoço, mexendo uma panela de arroz, quando ouvi um movimento atrás de mim. Virei-me e encontrei a criatura se levantando da cama, usando a parede como apoio. Seus braços poderosos estavam apoiados na madeira áspera, os músculos de seus ombros e costas se esforçando. Ela colocou um pé no chão, a perna boa, e estava tentando colocar peso nela. A perna ferida era mantida cuidadosamente fora do chão, dobrada no joelho. Corri para ajudar, colocando-me sob seu braço para apoiar seu peso. A criatura estava determinada e juntos conseguimos colocá-la de pé. Ela ficou ali, apoiada pesadamente em mim e na parede, a cabeça inclinada para trás. Percebi então que a criatura era mais alta do que eu quando estava de pé, talvez 1,95 m, talvez mais. Seu corpo era imponente, largo e poderoso, mesmo enfraquecido pela lesão. Ficamos assim por talvez 30 segundos antes que sua força se esgotasse. Sua perna boa começou a tremer, incapaz de suportar o peso por mais tempo. Ajudei-a a descer de volta para a cama. Guiei-a para se sentar e depois a ajudei a se deitar. A criatura ficou deitada ali respirando com dificuldade, seu peito subindo e descendo, mas parecia satisfeita. Contente, tinha ficado de pé. Isso era progresso. Isso era um passo mais perto da recuperação. Na semana seguinte, a criatura e eu desenvolvemos algo que só posso descrever como uma amizade. Não podíamos conversar, não com palavras, mas nos comunicávamos constantemente. Ela me observava durante o dia enquanto eu fazia pequenas tarefas pela cabana, consertando uma tábua solta na varanda, organizando suprimentos, varrendo o chão, lendo um livro que eu havia deixado lá na minha última visita. A criatura parecia fascinada pelo livro, observava-me virar as páginas, inclinava-se da cama para olhar as palavras. Era um velho romance de mistério de bolso, com as orelhas dobradas, nada de especial, mas a criatura o estudava como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Um dia, estendi o livro para a criatura, oferecendo-o. Ela olhou para mim, depois para o livro, e o pegou cuidadosamente em suas mãos grandes. Seu toque era gentil, segurando o livro como se fosse precioso e frágil. Virou as páginas lentamente, olhando cada uma, traçando seus longos dedos sobre as linhas de texto, como se estivesse tentando entender o que significavam aquelas estranhas marcas pretas na página. Comecei a ler em voz alta depois disso. Simplesmente pareceu a coisa certa a fazer. Eu me sentava na velha cadeira de balanço ao lado da cama e lia, e a criatura ouvia. Seus olhos se fechavam às vezes, mas eu podia dizer que não estava dormindo. Estava apenas ouvindo o som da minha voz, o ritmo e a cadência das palavras. A história se desenrolando em sons que não podia entender, mas que de alguma forma podia apreciar. Na segunda semana, tive que ir buscar suprimentos. Eu estava completamente sem comida, exceto por um pouco de arroz e uma lata de feijão. Expliquei à criatura, usando gestos e apontando que eu precisava sair por um tempo. Levantei meus dedos, mostrando 4 ou 5, tentando comunicar horas. Apontei montanha abaixo, depois para minha mochila e fiz gestos de comer. Vou buscar comida, eu volto. A criatura pareceu entender, acenou com a cabeça, um gesto muito humano que deve ter aprendido me observando. Estendeu a mão e tocou meu braço brevemente, depois soltou. Tome cuidado. Volte.
A descida foi rápida, mas a subida de volta, carregada com uma mochila de 27 quilos de suprimentos, foi brutal. Quando finalmente abri a porta da cabana, exausta e dolorida, encontrei a criatura sentada à mesa. A mesa, não a cama. Ela havia se movido da cama para a mesa, arrastando-se pelo chão de alguma forma. Estava sentada em uma das cadeiras de madeira, olhando pela janela para a floresta. Quando entrei, ela se virou e fez aquele som baixo e retumbante. Estava feliz por eu ter voltado. Tinha ficado preocupada também. A terceira semana trouxe mais mudanças. A criatura agora se movia pela cabana, mancando de um lugar para outro por conta própria. Eu havia encontrado um galho resistente do lado de fora e o transformado em uma muleta rústica, mas eficaz, esculpindo um entalhe para o braço da criatura descansar. A criatura a adotou imediatamente, entendendo seu propósito sem que eu precisasse explicar. Comecei a levar a criatura para fora, apenas para a varanda no início, ajudando-a a descer os 2 degraus com cuidado. A criatura ficava sentada ali por horas, acomodada nas tábuas de madeira, apenas respirando o ar da montanha, observando as árvores. Parecia mais em paz do lado de fora, mais como seu verdadeiro eu. Na quarta semana, eu sabia que a hora estava chegando. A criatura podia andar com a muleta, podia se mover de forma independente, podia alcançar comida e água sem minha ajuda, podia até cuidar de sua perna ferida, desenrolando e enrolando novamente as ataduras quando necessário. Eu havia lhe mostrado como, e ela havia aprendido. Eu não queria que a criatura fosse embora. Tinha me acostumado a ter companhia na cabana, a acordar e vê-la sentada na janela, observando o nascer do sol, a compartilhar refeições e uma companhia silenciosa e profunda. A cabana parecia mais viva com a criatura ali. Eu me sentia menos sozinha, mas eu sabia que a criatura precisava voltar para onde quer que tivesse vindo. Tinha uma vida antes de eu encontrá-la. Tinha um lar lá fora em algum lugar, um lugar ao qual pertencia. Uma tarde, caminhamos talvez uns 400 metros da cabana, o mais longe que já tínhamos ido. Paramos em uma pequena clareira, e a criatura ficou ali olhando ao redor. A floresta era densa e silenciosa, as árvores antigas criando um dossel denso acima. A luz do sol se filtrava em feixes dourados e empoeirados. A criatura respirou fundo, de forma trêmula, seu peito se expandindo, e percebi que estava cheirando a floresta, absorvendo todos os aromas, todas as informações carregadas no ar. Este era o seu mundo. Era aqui que ela pertencia. Na manhã do 28º dia, desde que a encontrei, acordei e encontrei a criatura de pé na clareira, em frente à cabana. Não estava usando a muleta. Estava de pé sobre as 2 pernas, colocando peso na perna ferida pela primeira vez em quase um mês. Estava se testando, dando pequenos passos hesitantes, fazendo uma careta a cada um, mas sem parar. Eu podia ver a dor em seu rosto, mas ela continuava andando em um pequeno círculo, depois em um maior. Ainda mancava, mas estava andando, com seus próprios pés. A criatura me viu observando e parou. Olhamos um para o outro, através daquela clareira, e eu sabia o que estava por vir. Ela iria embora em breve. Estava pronta. Na manhã do 33º dia, acordei sabendo que era a hora. Eu simplesmente sabia. A criatura estava sentada à mesa, me observando com uma intensidade que não havia mostrado antes. Fiz o café da manhã e comemos juntos uma última vez. Quando terminamos, a criatura se levantou e foi até a porta, sem muleta. Eu a segui para fora. Ficamos na varanda, olhando para a floresta. O sol da manhã se filtrava por entre as árvores. Pássaros cantavam. Era um dia lindo, um dia perfeito para uma jornada. A criatura se virou para mim e por um longo momento apenas nos olhamos. Aquilo era um adeus. Nós 2 sabíamos.
Então a criatura fez algo que me deu um nó na garganta, fez meus olhos arderem com lágrimas que me recusei a deixar cair. Ela estendeu a mão e a colocou no meu ombro, assim como eu havia feito com ela tantas vezes quando estava ferida ou com medo. Apertou suavemente, seu aperto firme, mas cuidadoso, e então soltou. Era um adeus, era um obrigado, era tudo o que não podíamos dizer com palavras. A criatura desceu os degraus da varanda, atravessou a clareira e entrou nas árvores. Observei até que desapareceu na floresta, até se tornar apenas uma sombra entre as sombras, e então sumir completamente. Fiquei na cabana por mais 2 dias, meio que esperando que a criatura voltasse. Um pacote de comida que eu havia deixado na varanda desapareceu quando acordei na segunda manhã, levado em algum momento durante a noite. Entendi aquilo como um sinal de que estava tudo bem, de que ainda estava por perto. Foi quase 3 meses depois que a criatura partiu que a vi novamente. Eu estava subindo para a cabana em uma manhã clara de novembro. Uma leve camada da primeira neve da estação cobria tudo com uma fina camada de branco. A cerca de 1,5 quilômetros da cabana, parei para descansar. Estava admirando a vista quando ouvi um farfalhar nas árvores acima de mim. Olhei para cima, esperando ver um esquilo ou um pássaro. A criatura estava sentada em um galho grosso, talvez a 6 metros de altura, suas pernas balançando de cada lado. Era maior do que eu me lembrava, sua pelagem espessa e saudável. Parecia poderosa e completamente em casa. Nós nos encaramos e meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. A criatura fez um som, aquele rungido baixo e familiar que significava que estava contente. Então, fez algo que me fez sorrir tão largamente que meu rosto doeu e fez as lágrimas finalmente rolarem pelas minhas bochechas. A criatura levantou uma mão e acenou, não um gesto animal, um aceno de verdade, sua mão se movendo de um lado para o outro, do jeito que uma pessoa acena para um amigo. Um gesto que aprendeu comigo e que se lembrava. Levantei minha mão e acenei de volta. Ficamos assim por um momento, nos reconhecendo à distância, através do abismo entre nossos 2 mundos. Então a criatura se levantou no galho, equilibrou-se por um segundo e saltou para outra árvore, movendo-se pelo dossel alto com uma graça que me tirou o fôlego. Desapareceu em segundos. Voltei à cabana muitas vezes desde então. Não vejo a criatura todas as vezes, mas às vezes tenho um vislumbre, uma sombra se movendo entre as árvores ao amanhecer. Pegadas na lama que são grandes demais para serem humanas, humanas demais para serem qualquer outra coisa. Uma vez encontrei uma pilha de lenha arrumada na varanda, lenha que eu não havia cortado. Sabia que era da criatura, retribuindo o favor, me ajudando da mesma forma que eu a ajudei. Essa é a minha história, a minha verdade. Existe um Bigfoot nas Cascade Mountains, com uma cicatriz curada na perna esquerda. Um Bigfoot que sabe usar um garfo e que acena quando vê uma velha amiga. E eu sou a mulher que ajudou aquele Bigfoot a sobreviver. Às vezes, quando estou na cabana, coloco 2 pratos na mesa por hábito. Apenas no caso de meu amigo decidir entrar do frio e compartilhar uma refeição. Ele nunca o fez, mas eu continuo esperando.